Você leitor e espectador de A Tribuna, aqui é Leonardo Brito e nós estamos aqui recebendo o grupo Quarter Black. Esses jovens de Niterói, de São Gonçalo, fazem apresentações incríveis em Niterói e outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Mas nós estamos em 3, né? Um deles está devendo a visita aqui. Você é o Ítalo, o Ellerson e Samuel, não é? E a gente tem o prazer e a honra de receber esse grupo de jovens que está aí fazendo um som bacana, batalhando em busca do sucesso cada vez mais. Eu quero saber de vocês a princípio. Se apresentem, né? Falem de vocês e de como começou, de como aconteceu esse encontro de jovens que tocavam, de como esse encontro aconteceu. Bem, meu nome é Ítalo, sou violinista, né, do Quarter Black. Esse é o Ellerson, que é violonista e guitarrista do Quarter Black. Samuel, que é o nosso violoncelista. E tem o Whindersson, que está devendo, né, a visita aqui para vocês, que é outro violinista também do Quarter Black. E bem, a gente começou em 2020, né? Foi na época da pandemia, uma época difícil, né? E aí a gente começou nas barcas, né? Na estação das barcas. Basicamente, o Ellerson e o Whindersson já tocavam juntos dentro das barcas. Eu e Samuel, né, também fazíamos uma outra dupla, e a gente tocava na estação das barcas. E aí um certo dia, a gente se encontrou, né, os 4, e a gente falou, vamos tirar um som, vamos tocar aqui de bobeira, pra ver o que vai dar, enfim. E a gente tocou sem compromisso nenhum, e surgiu, a gente viu que a gente conseguiu tirar a gente tem uma sintonia muito boa, a gente ficou muito impressionado e feliz, e a gente falou, cara, a gente precisa criar um grupo, né? E, enfim, os 4 apoiou e foi basicamente assim que surgiu. Basicamente a gente tocou uma vez só, né? Tivemos essa sintonia e a gente falou, vamos criar um grupo. Enfim, foi desde ali que a gente juntou o grupo em 2020, nas barcas. Como surgiu a ligação de vocês com a música? Assim, desde criança, vocês já tocavam? Como é que foi isso? Eu não tocava, quem tocava era o Whindersson, ele que me apresentou o violino, né? E aí foi basicamente isso, foi basicamente assim que eu aprendi. Ele sempre foi meu amigo, né, desde muito novo, e ele levava o violino lá pra casa, mas eu nunca dei ideia, né, nunca achei legal. E aí acabou que um dia ele me mostrou um vídeo, né, de 2 pessoas tocando cello, né, two cellos, né? E aí eu achei incrível e falei, eu quero aprender, mas a princípio eu queria aprender o cello, não o violino. Aí ele falou, calma, primeiro a gente tem que aprender por flauta e tal, pra aprender a partitura e tal. E foi basicamente assim o meu primeiro contato com a música. Meu pai já tocava um pouco de guitarra na igreja, e eu cresci vendo meu pai tocando guitarra em casa, treinando violão em casa. Aí chegou um dia que ele falou, a igreja precisa de música pra tocar guitarra lá, e não tem, só tem eu. Aí ele me colocou na aula no projeto social que tem na igreja, que tinha uma igreja perto de casa, e foi isso. Eu iniciei na música bem novo, através das minhas 2 irmãs. Uma toca violino e outra flauta transversal. E foi através da minha irmã Simone. Ela me apresentou primeiro o violino, aí eu meio assim, aí fui pela flauta doce, passei o violino, não gostei. Aí ela falou, cara, eu vou te colocar na aula de violoncelo. Aí a gente fui pra aula de violoncelo lá no Espaço Cultural da Grota, onde foi eu, o Ítalo e o Whindersson, a gente começou lá. E assim foi, me apaixonei pelo violoncelo, tô aí até hoje. Você falou bem do Espaço Cultural da Grota, né? Como é que foi essa experiência lá pra vocês? Lá vocês aperfeiçoaram? Como é que foi? Então, o Whindersson, ele já fazia parte, né, quando ele me apresentou o violino, quando eu comecei, né? Ele já fazia parte do Espaço Cultural da Grota. E a Grota, ela tem vários núcleos. A sede é aqui na Grota, né, em São Francisco, perto de São Francisco. E aí tem vários núcleos, e lá onde a gente mora, que é no Apolo, lá tinha um núcleo do Apolo, né? E aí, assim que eu peguei uma experiência, porque eu aprendi ali partitura, eu já tava tocando flauta, ele me jogou pra lá, né, no núcleo. E aí lá eu comecei a ter aula junto com ele, enfim. E aí aí eu peguei o violino, e aí eu fui aperfeiçoando, e aí eu peguei um certo nível, né, de já conseguir tocar em orquestra, ali, partitura direitinho. E aí eu vim aqui pra sede, né, da Grota. E, enfim, e aí continuei. Foi assim que eu fui. Eu e o Whindersson foi basicamente assim que a gente veio pra Grota. E hoje você tá Hoje eu faço parte da Aprendiz Musical, né? Eu já fiz parte da Grota, né? Eu me formei também na Academia de Juvenil da Petrobras. E atualmente eu tô na Faculdade de Música da Unirio,
fazendo cursando licenciatura. E faço parte do Quarter Black. Minha experiência lá foi muito boa, cara. Lá é um lugar onde você acaba abraçando não só a cultura da música, mas só outras culturas também. Você vai aprendendo com o passar do tempo diversos estilos de música. Pra mim, tipo, eu olhava violino e violoncelo e associava música clássica. Aí, tipo, aí chegava lá e tocava lambada e outros estilos de música, aí foi abrindo minha mente. Eu falei, cara, dá pra tocar outras coisas além do clássico. Pô, pra mim foi coisa linda. Eu falei, cara, dá pra viver disso sem ser no quadrado que todo mundo acha que é só o clássico. E como é que vocês se juntam? Claro, vocês se juntaram, vocês conheceram tudo mais. Chegou a ideia, vamos formar um grupo e esse grupo se chamará Quarter Black. Como é que chegaram até o nome? Então, basicamente, falar pelo autor, que foi Samuel, ele que deu essa ideia do Quarter Black. Sim, É genial. a gente estava num dia qualquer, né? Pouquíssimos dias que a gente tinha formado o grupo. Aí a gente falando, pô, vamos consolidar. Beleza, aí a gente atrás do terminal ali, a gente tava tocando. Tem até um vídeo nosso que a gente tocou o sol. Aí a gente falou, cara, a gente precisa de um nome. Aí eu pensei assim, pô, 4, beleza, 4 preto, aí beleza. Aí eu lembrei assim, pô, tem Quarter Black, por que não Quarter Black? Porque dá uma potência e um nome também diferencial. Falei, pô, cara, Quarter Black, o que vocês acham? Aí ele, pô, beleza, aí todo mundo abraçou a ideia e aí nasceu o nome. Genial, genial. E vocês só fazem hoje apresentações nas barcas? Não. A gente toca nas barcas, porém a gente tem eventos, né? A gente já... Acho que um evento que marcou muito, né? O Quarter Black, né? Foi o primeiro que a gente fez no Pão de Açúcar, né? Que a gente conseguiu o patrocínio, né? Da Atilin. E a gente fez a apresentação já no Pão de Açúcar. A gente toca em vários casamentos pelo Rio de Janeiro, né? A gente já tocou também em São Paulo no casamento do nosso patrocinador. E, enfim, já se apresentamos também no SBT, programa Silvio Santos, com a Patrícia Bravanel, né? E, enfim, em vários outros lugares também. Então, isso é muito legal, né, cara? Vocês começaram ali tocando nas barcas e hoje vocês já fazem apresentações no Rio, fora do Rio, né? Era algo que vocês imaginavam, assim, já projetavam? Não só na questão de grupo, mas na vida de vocês também? Sinceramente, eu não projetava, assim. Eu só, quando a gente formou o grupo, eu falei assim, vamos tocar só pra se divertir, enfim, e ver o que dá. Então, tipo, você não projetava eventos, patrocínio, enfim, televisão, não projetava nem um pouco, jornal, enfim, essa era a minha visão, não projetava nada, né, em relação a apresentações assim. E eu era muito novo também, né, eu tava com 15 anos, 16, então assim, eu tava tocando na Orquestra da Grota e surgiu o Quarter Black, e eu tocava literalmente pra se divertir, e não pra, tipo assim, viver da música e tal, e dinheiro, que não sei o que. Eu era muito novo, então eu não visava isso. E eu, quando o grupo foi criado, eu nunca imaginei ir pra televisão, ou se aparecer em jornal, como aparecer na tribuna hoje. Nunca passou pela minha cabeça. Eu era mais tipo assim, fazer evento, casamento, era mais isso, era o máximo que eu imaginei naquela época, né? Hoje em dia a gente tá vendo outras coisas que eu nunca imaginei. A minha visão não foi diferente da deles, né? A gente começou o grupo assim e pra mim era só diversão. A gente não imaginava que realmente dava pra viver disso. Aí a partir do momento que começou a dar certo e as coisas foram mudando e as chaves virando, foi surreal, a gente não tinha ideia da proporção que poderia tomar. Tem alguma apresentação assim mais marcante? Ou então aquele momento em que vocês viram... Porque, claro, são 5 anos, né? Teve algum momento que vocês devem ter batido alguma incerteza e tudo mais. Aquele momento em que, pô, tá dando certo, vai dar certo. Eu acho, né, pelo menos pra mim, foi quando a gente se apresentou no Pão de Açúcar. Se não me engano, foi em 2022, né? E aí, enfim, a gente estava muito feliz, né? Porque a gente não imaginava se apresentar. Eu, por exemplo, nunca tinha ido no Pão de Açúcar. Então, a gente foi um dia antes, né?
foi comemoração da empresa da Itilin, os 10 anos, que é uma empresa lá de São Paulo, né, de tecnologia. Eles vieram para cá para comemorar no Pão de Açúcar. E aí eles levaram a gente um dia antes do evento para conhecer, se não me engano, foi um dia antes, para conhecer o local. E aí a gente conheceu, né, o Bira. E aí, enfim, ele apresentou e tal, a gente falou que estava muito feliz e a gente também estava muito feliz, né, até porque, assim, acreditou que foi a primeira vez De todo mundo no ponto. Foi sua também? Então, foi. Foi a primeira vez? Foi a Depois primeira. enfim, é isso aí. Então a gente tava muito assim, surpreso. E aí a gente viu o palco e viu as coisas e a gente ficou, caraca, incrível. E aí no dia da apresentação, a gente já tava muito feliz, a gente já se apresentou 6 horas da manhã. No sol, né? A gente chegou lá, a gente saiu de casa acho que às 9 horas da noite, porque a festa durou acho que um dia inteiro e virou, né? E terminou com o pôr do sol da gente tocando. E a gente chegou lá de noite, aí viramos, e a gente estava muito feliz, muito impressionado vendo as coisas. Tinha várias bandas lá incríveis. E aí aquele dia foi incrível. E a gente também teve a surpresa, né? Que o Bira, ele patrocinou a gente, falou que ia patrocinar a gente, a oportunidade, etc. E aí a gente saiu de lá, assim, motivado, assim, gente, que loucura esse dia, né? Que a gente não imaginava mesmo. Enfim, depois daquele dia a gente começou a realmente levar as coisas mais a sério. A gente viu que realmente o grupo tinha potencial. A gente sabia que tinha potencial, mas a gente não botava tanta fé. Cara, a gente tem potencial, mas acho que não dá pra, viver, sabe? A gente, enfim, ganhar reconhecimento. Exatamente. E aí depois daquele dia a gente falou, cara, é possível. E foi através das Parcas, né? Que o Bira viu e tinha funcionária, que era a Daniela. E aí ela mostrou, né, um vídeo da gente tocando as barcas, e ele gostou e, enfim, chamou a gente pra apresentação e patrocinou a gente desde então, né? E foi isso, acho que foi aquele dia que o grupo dá pra ir. Aí foi isso. Foi a mesma coisa, o mesmo dia, o mesmo evento, obviamente. E realmente foi um divisor de águas aquele dia pra gente, onde a gente abriu os nossos olhos e viu que realmente dava para algo que era improvável. Então foi um dia muito bom e que a gente, além de enxergar o potencial, a gente enxergava o nosso futuro, sabe? Enxergando o nosso futuro, a gente, mil coisas para poder imaginar e trilhar um caminho para trilhar assim. Então a gente viu a abertura desses portões pra gente sair. Mas eu acho que o ápice pra mim foi se apresentar no SBT, né? O Pão de Açúcar foi uma loucura pra gente, com toda certeza, mas o SBT a gente foi convidado pelo... Eu esqueci o nome da menina. Pela Renata, que ela fazia parte do programa, e ali o SBT foi... Aí eu falei, cara, o Quarter Black tá tomando outra proporção. E o que vocês começaram a tocar o quê? Porque pelos instrumentos de vocês se supõe que vocês vão tocar apenas, parece música clássica, música erudita, mas vocês vão além disso. Como é que foi essa questão musical para vocês de vamos começar a tocar um jeito, vamos começar a tocar um tipo de música, mas vamos variar, como é que foi isso? Sinceramente, eu acho que muito do nosso jeito vem muito por causa da Orquestra de Cordas da Grota. Porque esse espaço eles mostram, né? Eles mostram a música, mas eles não mostram a música, como você falou, clássica, só isso. Eles mostram a música num todo. Então a gente consegue fazer música com qualquer música, com qualquer instrumento. A gente pode pegar um instrumento clássico, né? Que nasceu na época clássica, e a gente consegue tocar músicas de hoje em dia, que lançou hoje, vai se lançar amanhã. E, enfim, eu acho que isso é querendo ou não, é uma quebra de barreiras. E aí, quando a gente foi pra rua, a gente já foi tocando músicas populares, né? A gente tocava Luiz Gonzaga, a gente tocava músicas que a gente já tocava na orquestra, né? Que tem Havana, Senhorita, enfim, música do Rei Leão, a gente tocava músicas de desenhos também. Então, assim, a gente aprendeu tudo isso na Orquestra de Cordas da Grota. Então, acho que muito desse nosso jeito veio pra Orquestra de Cordas da Grota. E aí, conforme a gente foi amadurecendo, estudando, aí a gente sempre curtiu, né? Cada um tem seu gosto aqui musical, mas assim, a gente tem
querendo ou não, uma semelhança. E a gente sempre curtiu, sei lá, Bruno Mars. E a gente falou, pô, a gente pode tentar tocar. E a gente foi tentando, tirando as músicas, vendo o que a gente pode adaptar. E a gente sempre foi aplicando, né? Essa questão que a gente aprendeu na Grota, de a gente poder tocar qualquer coisa, qualquer música. Enfim, e aí foi isso. E aí Bruno Mars, aí Michael Jackson, que a gente toca bastante, enfim. E muitas músicas brasileiras também, do Djavan, Roberto Carlos, enfim. Acho que foi basicamente isso que a gente... Que fez a gente tocar vários estilos musicais. É isso. Eu vejo nas redes sociais que vocês já tocaram músicas de desenhos, de outros tipos de música. Como é que funciona? Se vocês tocam... estão a fim de tocar tal música, vão tocar, ou as pessoas pedem muito? Como é que funciona? É muito variado, né? A gente faz uma seleção de músicas, aí dentro dessa seleção as pessoas pedem dentro dessa seleção e fora também. Aí a gente acaba fazendo o que a gente quer tocar e o que as pessoas pedem também, que a gente gosta muito de atender, que tipo, a gente abre pra ver os comentários, aí tá lá, por exemplo, toca Popeye, a gente não pensou nisso, genial, vamos fazer Popeye. Aí, igualmente também na abertura de anime também, que a gente fez, acho que 3 partes de abertura de animes, e tipo, foi ali que furou a bolha. Que aí todo mundo veio, o público inteiro do anime aí, toca tal, que não sei o que, tanto que até hoje, se a gente abrir uma live agora, vai ter alguém falando, toca abertura de sei o que, Demon Slayer, que não sei o que, sei lá, e a gente fica, caraca. Não, e isso é interessante porque também abre nem sempre, vamos supor, se vocês de repente não conhecem tal música, vocês vão conhecer e expandir o conhecimento, né? O público apresenta, a gente aprende muito com o público, muito com nossos seguidores. A gente começou, né, a gente fazia alguns vídeos tocando em casamento, sabe? E a gente sempre se divertiu, sempre dançou, sempre, enfim, teve essa vibe. E só que a gente nunca expôs tanto na internet. Era mais nos stories, então tipo assim, era 1 horinha ali e acabou, né? Que fica nos stories. Aí a gente falou, pô, a gente precisa, sei lá, fazer alguma coisa diferente. E aí acho que o primeiro vídeo que a gente fez diferente assim foi, acho que dançando músicas que não são feitas pra dançar. Enfim, a gente botava as músicas, começava a dançar, enfim. E a galera gostou bastante, e a gente falou, pô, a gente pode fazer tocando. E a gente fez, acho que a primeira parte foi aberturas de desenhos, melhores aberturas de desenhos da nossa infância. Enfim, e a gente tocou, e aí o vídeo deu uma repercussão danada. A gente bateu, acho que 2 milhões de visualizações, hoje tá com 4 milhões esse vídeo. E a gente nunca tinha imaginado esse número, né? Quando bateu o primeiro 1 milhão, a gente ficou assim, Jesus! Como? E muitos comentários, e muita gente pedindo parte 2, falando vários desenhos. E muitos a gente entendeu vários, né? Que muitos deles pedem desenhos repetidos que a gente já fez, enfim. É uma loucura. E o de animes, foi 3 partes que a gente fez, inclusive na última parte, acho que a maioria dos animes foi tudo eles que pediram. Tanto que a gente falou melhores aberturas de animes na opinião de vocês. E aí, enfim, a galera curtiu a beça. E aí a gente tocou os animes que eles pediram. E assim, foi muito top. E hoje em dia a gente faz, né? De animes, desenhos, jogos. É isso. É isso. E a gente tá pra fazer outros também. Enfim, acho que é isso. Como é que tá o Quarter Black hoje? Vocês estão fazendo uma apresentação? Vocês ainda se apresentam nas marcas? Vocês têm feito shows fora? Como é que tá o trabalho de vocês hoje? Ainda assim a gente consegue levar as barcas como a parte do trabalho ainda. Eles têm orquestra, eles levam a barca também como trabalho também. E a gente também se apresenta em casamento, faz casamento, festa de 15 anos, faz gravações também no estúdio, como teve gravação com MC do Black, participam de audiovisual dele. Também teve o show do Diogo Defante. O Diogo Defante participou também. Acho que é basicamente isso. A gente faz bastante eventos, né, de casamento. A gente faz mais casamentos, né? O Quarter Black, hoje em dia, a gente não toca os 4 na barca. É muito difícil a gente tocar os 4 na barca. Mas, enfim, basicamente a gente se encontra, né, pra tocar assim, pra público, é mais em casamento, festa de 15 anos, como ele falou, pedido de namoro, enfim. E é isso, mas a gente tem uns planejamentos, né, com certeza, para ano que vem, né, de a gente fazer os próximos shows, que a gente já fez um show em 2024, foi incrível, né, e enfim, a gente tem esse planejamento. Como é que foi esse show? Então, esse show foi...
Foi o nosso primeiro show, né? Que foi só nosso. Então pra gente teve um valor muito alto. Por mais que não tenha ido muita gente ou algo do tipo, mas enfim, foi quem era pra estar. Mas a gente gostou muito, foi uma experiência muito boa. E tipo, a gente tava tenso naquela correria, caramba, como é que vai ser? Será que vai encher? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer alguma coisa? Aí no dia choveu, a gente falou, caiu o show, não vai vir ninguém. A gente fez a seleção das músicas, a gente ensaiou, e era madrugadas e madrugadas ensaiando. Aí eu saindo lá de Niterói pra ir lá pra Paulo 2 horas, voltando 4 horas da manhã. Até hoje. Até hoje é assim, até dar certo. Nosso primeiro show foi muito bom. A gente gostou muito do resultado que a gente teve, porque foi resultado do nosso esforço, sabe? Que realmente a gente dedicou muito tempo para aquele show. E creio que futuramente, obviamente, a gente vai fazer outro show ano que vem. Obviamente não, certamente. A gente vai fazer outro show ano que vem e vai ter uma repercussão maior, um trabalho maior, porque quanto maior for o trabalho, mais o esforço vai... Ainda mais, vocês estão se desenvolvendo, assim, sim. É normal, pouca gente no primeiro show, sim, é normal, sim. Normal. Só querendo complementar a fala dele do show. Foi onde esse show? Foi em São Gonçalo, Foi no Espaço Globandê, foi no Espaço Panorama. E basicamente, resumindo o show, a gente tem o Bruno Mars, né, até hoje como referência. Um artista, né, referente, né, do Quarter Black. A gente curte muito ele, ambos os quatro. A gente foi no show dele no passado. Chorou no show dele? Misericórdia, que show incrível. Tem que acontecer esse encontro aí de um dia, né? Puxa! Bruno Mars, tamo aqui. Enfim, e aí... A gente, basicamente, o tema do show era pra gente apresentar, basicamente, as raízes do Bruno Mars, né, que a gente tem como referência. E aí a gente pegou, basicamente, alguns artistas que ele tinha como referência, né? Aí foi Michael Jackson, Elvis Presley e James Brown. E a gente, né, quis contar essa história, né, desde dos princípios do Bruno Mars. E como a gente meio que conta essa história meio que para tentar representar um pouco a gente, entendeu? Porque a gente tem o Bruno Mars como referência, mas obviamente, futuramente, em nome de Jesus, a gente vai conseguir fazer nossas músicas, sabe? Criar projetos nossos, né? Pra galera ver, conhecer, enfim. Mas foi basicamente isso. Então a gente basicamente mostrou uma essência do Bruno Mars, né? Desde quando ele era menor, quando ele tinha as referências dele, e desde quando ele se tornou uma referência, né, pra gente atualmente. E enfim, foi basicamente isso o show. E assim, foi um show incrível, como o Samuel falou. A gente ficou muito satisfeito. Foi uma correria absurda. Tava chegando perto e meu Deus, vai dar errado. Meu Deus, já eu não sei tocar mais. No dia, 2 minutos pra começar, como é que é aquela parte mesmo? Qual é o tom da música, que não sei o que. Um desespero, mas assim, graças a Deus deu certo, né? Foi nossos familiares também, nossos familiares e amigos. E assim, a gente ficou muito feliz, e é isso, que vem os próximos, e os próximos a gente vai melhorar, né? E vai ser maior, e vai tudo melhorar cada vez mais. E é isso. Esse é o plano de vocês para 2026, né? Para 2026, esse é o nosso plano. A gente tem vários planos, na verdade, né? Já tá surgindo alguns eventos, né, para 2026, e que a gente tá surpresa, né? A gente sempre fica surpreso. Mesmo a gente, tipo assim, agora a gente tá assim, não, a gente quer ir no palco, quer botar lá 20 mil cabeças assistindo a gente. Enfim, a gente já tá com esses pensamentos assim, mas mesmo vai acontecendo as coisas, né? Aos poucos, obviamente. E vai acontecendo e a gente vai ficando bem impressionado. Esse ano a gente tocou também a gente foi convidado para tocar no aniversário do Lázaro Ramos. Pô, sério? Isso foi... A gente ficou muito feliz também, né? Ele é uma pessoa incrível, ele e a Thaís, então assim, a gente é muito grato a eles, né? Porque é uma oportunidade incrível. E enfim, e ano que vem, como a gente falou, a gente tem vários planejamentos, e um deles a gente quer fazer pelo menos uns 3 shows durante o ano. Não, fazer mais, pô. 3 por mês. 3 por mês. Enfim, com temas diferentes, enfim, e a gente também tá investindo bastante na nossa rede social, né? E ano
que vem a gente tem metas pra bater, quem sabe. Vocês pretendem também lançar alguma coisa, até mesmo autoral, ou até mesmo como coisa, para poder disponibilizar, lançar alguma coisa? A gente pretende. Não sei se ano que vem, né? Mas assim, a gente fez o Ellison falou que a gente fez uma gravação, né, com o MC do Black, e foi de uma música dele, né? E a gente basicamente ele deixou livre pra gente criar, né, as coisas, né? E enfim, ficou muito bacana, vai sair agora no início do ano. E assim, a música inteira não é autoral, mas a nossa parte, né, que a gente fez, do violino, violoncelo, guitarra, foi a gente que criou. Então assim, é o primeiro passo e a gente ficou bem satisfeito, está bem satisfeito com o nosso trabalho. E enfim, futuramente a gente pretende sim criar uma coisa nossa. Não sei se talvez para o ano que vem a gente criar uma música, alguma coisa assim, mas vai vir, alguma hora vem. Pô, muito bacana, muito bacana. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, Ítalo, o Ellerson, o Samuel, né? Vocês são jovens, vocês são exemplos de superação, de resiliência e de talento, de muita arte, de acreditar que é possível, de que tudo vai dar certo. E vocês, das barcas, olha até onde vocês já chegaram, né? E vão chegar ainda muito mais longe, tenho certeza disso. Quer falar alguma coisa? É isso, a gente só quer agradecer a oportunidade, né? Por ter chamado a gente já tava pra marcar um tempo, já. que a gente tava enrolando, mas a gente veio. E nós três, né, que o Whindersson ainda tá devendo, vamos falar isso de novo, ainda tá devendo. Tá devendo a presença mas aqui. Enfim, é isso, a gente quer agradecer a oportunidade e até a próxima sessão. E é isso. Muito obrigado, leitor e espectador de A Tribuna. Até mais.